Fala pessoal, beleza? Voltando aqui para mais um vídeo. No vídeo de hoje vamos comentar sobre o resultado da Eternit, tá? Vamos comentar sobre o segundo trimestre, o resultado do segundo trimestre de 2022. Antes da gente começar a falar do resultado do segundo trimestre de 2022, queria lembrar a vocês que eu trabalho com mentoria e consultoria de investimentos. Então, se você tiver interesse em aprender a investir, aprender a escolher empresas boas, baratas, que vão se valorizar no longo prazo, ou quiser que eu monte uma carteira para você, para aquela pessoa que não está muito focada em aprender de fato e precisa que alguém monte uma carteira de investimentos para ela, eu trabalho também isso na consultoria. Então, primeiro link na descrição, você pode conferir o meu serviço de consultoria e mentoria de investimentos. Bom, vamos para o resultado agora da Eternit, tá? Vamos entender o que está acontecendo com a empresa, tá? Vamos olhar os big numbers, né? Os números gerais aí da empresa. Eu não quero apresentar do zero a Eternit para vocês, até porque já deve ter algum vídeo aí no meu canal falando sobre a Eternit, tá? Mas vamos lá, os destaques do período. A empresa teve uma receita líquida aí de 292 milhões, com aumento de 13%, um lucro bruto com aumento de 25% para 107 milhões, com uma margem bem grande, né? Uma margem bruta aí de 37%. Isso é uma característica muito boa da empresa, tá? A margem bruta. EBITDA recorrente de 58 milhões, com aumento aí de 21% e margem EBITDA recorrente de 20%. Lucro líquido de 41 milhões, tá? Com um aumento de 30%. Tem mensagem da administração, enfim. Antes da gente falar, entrar nesses detalhes dos indicadores propriamente dito, vamos entender como é que funciona o resultado da empresa. Tá? O resultado da empresa está ligado diretamente à parte da construção civil. Tá? Então, como ela fornece telhas para a construção civil, tá? Ela vai seguir o ciclo da construção. Então, é natural isso. Beleza? Então não vai ser uma empresa de alto crescimento que nem outras empresas que a gente vê por aí. Então entendam que vai ter uma flutuação no preço no faturamento, na receita, no lucro e tá tudo certo, tá? Inclusive a expectativa, pelo menos a minha expectativa, eu acho que a maioria dos players do mercado nesse resultado da Eternit era de que ele viria pior do que no resultado anterior. Tá? E, de novo, está tudo certo, por quê? Porque o ciclo da construção civil, né, permite isso, então as empresas que estão expostas a esse ciclo vão sofrer de acordo com isso, beleza? E quando aumenta a Selic, né, é natural que as pessoas comprem menos imóveis, as construtoras investam menos, enfim. Tá? Então, entender essa dinâmica é muito importante. Agora, para a parte de indicadores, receita ficou flat aí, né, um aumento de 0,1%, e no frente ao primeiro trimestre de 22 teve um aumento aí de 8% na receita, tá? No semestre ela teve uma queda, tá? Então os 6 meses acumulados de 22 contra os 6 meses de 21 teve uma queda de 2% na receita. Vamos lembrar que a Selic no primeiro semestre de 21 era muito mais baixa do que agora. Tá? Se não me engano, estava na casa dos 3, 4% a Selic e agora estamos falando de quase 14%. Então, são duas realidades diferentes e ela conseguir manter praticamente a mesma receita é interessante. Tá? O lucro bruto caiu 19% no trimestre, tá? Então do trimestre de 21 para 22 e caiu... teve 25% de aumento frente ao primeiro trimestre de 22. Então, até aqui, pô, bacana, né? Lembrando que a expectativa era pior, então é interessante. No semestre, tá? Nos 6 meses acumulados, uma queda de 23% no lucro bruto, tá? E uma queda de 10 pontos percentuais no semestre, tá? Da margem bruta. Então, isso aqui pode ser um pouco preocupante, mas ainda assim é uma margem muito elevada, tá? 37% de margem para uma empresa que produz telhas é bem bacana isso. Lucro líquido no período com uma redução de 32% e no frente ao primeiro trimestre de 22, 4%. Então assim, sendo bem sincero, isso aqui não me preocupa muito não, tá? A margem líquida caiu aí 7 pontos percentuais, então uma queda na margem muito forte, sim. Depois vamos entender, né, se tudo isso que a gente está falando é normal ou não. A princípio me parece normal frente ao mercado que ela está exposta, tá? Resultado EBITDA, vou pegar o recorrente aqui, uma queda de 36% praticamente, tá com margem EBITDA de 20%,
tá? Então já é uma queda um pouco mais acentuada, com um aumento frente ao primeiro trimestre de 22. Beleza? No acumulado de 6 meses, né, o primeiro semestre contra o primeiro semestre de 21, uma queda de 39%. Tá? Até agora, sim, sendo bem sincero, tudo isso que está aqui já era um pouco esperado, tá? Então nada muito preocupante. Legal entender também como é que foi o faturamento da Eternit frente às outras empresas de Desculpa, acordei cedo hoje, estou direto aí. Frente às outras empresas de construção civil, tá? A Abramat tem um índice ali que considera a inflação do material de construção, e a Eternit daí teve um faturamento de 1% acima das outras empresas de construção civil. Então é bacana que ela está conseguindo repassar preço aqui, tá? Inclusive em 2021 ela conseguiu vender muito acima do próprio índice da construção civil. Agora o principal produto da empresa, né, a venda de telhas de fibrocimento, que são aquelas telhas onduladas, né, a famosa telha Eternit aí, para você que não conhece, né, vou pegar aqui, ó, telha Eternit. Tá? Só essas telhas aí antigamente era de amianto, né? Tem um vídeo aí que eu explico qual que é a história da Eternit do amianto, tá? Mas essas telhas aí de fibrocimento que a Eternit fabrica, né? Muito famosa aí, que é o principal produto dela, teve uma queda de 18% frente ao segundo trimestre de 21, tá? E uma queda de um trimestre contra o outro, aí tem que fazer na mão aí, mas deve ter dado um pouco menos de 10%. Contra o primeiro semestre de 21, uma queda de 18%, tá? Então, até aqui, esperado, né? De novo, quando a Selic sobe, o mercado de construção civil ele cai, e quando a Selic começa a cair, o mercado sobe. Tá? Então, nada que preocupe muito nesse cenário aqui. Vendo esses sistemas construtivos, né, não é nada muito importante que impacte muito no resultado, mas aí também teve um aumento de 21%, beleza? Produção de fibra de polipropileno, uma queda de 9%, mas isso aqui impacta muito pouco no resultado, nem vou dar muita atenção para isso. Tá? E agora, né, a venda que eles chamam de mineral crisotila, que é o tal do amianto. Tá? O amianto ele foi proibido de ser vendido dentro do Brasil, né? Então a empresa teve que se reestruturar e eles trabalharam para exportar o amianto. Tá? Então ela conseguiu exportar aí 10% a mais de toneladas, né? Então ela exportou aí 54 mil toneladas nesse trimestre, o que é bastante coisa, e representa um aumento de 10% em frente ao primeiro trimestre de 22, aí sim um aumento deve ter dado uns 20% de aumento, tá? Então é bem bacana que ela está conseguindo exportar, né, vender mais o tal do amianto para fora, beleza? E a receita, né? Com esse aumento da venda do amianto para fora, do mineral crisotila, representou aí um aumento de 33% de aumento de receita e 53% contra o primeiro trimestre de 22. Então, realmente foi um resultado muito forte na venda do mineral crisotila, tá? A gente vai ver, já vou passar aqui direto, o quanto que isso impacta dentro do faturamento total da empresa. Repare aí que o mercado externo, né, que é essa venda do mercado de crisotila, representou 102 milhões, né, contra 189 milhões da telha de fibrocimento. Então, essas exportações acabaram até compensando a queda no mercado de telhas. Tá? Então, bem bacana que ela conseguiu exportar bastante do mineral. Tá? Para isso ela precisa extrair mais, enfim, mas é uma operação bem bacana. Tá? E vocês veem aí que a receita do mercado externo 102 milhões, né? E os 102 milhões aqui da exportação do crisotila. Então, basicamente, o que ela trabalha com o mercado externo é a exportação do tal do amianto. Beleza? E quanto que isso representou no lucro, né? Então a gente vê aí que 58% do lucro vem do mercado de fibrocimento, né? A tal da telha mesmo, e 41% da exportação do amianto. Tá? Receita líquida em despesa com vendas e tudo mais. O que mais que é importante nesse resultado? Eu queria ver a parte financeira, tá? Endividamento. Caixa líquida e endividamento.
ela usou, ela está com, só para vamos entender, né? Ela está com caixa líquido de 113 milhões, tá? Com 147 milhões em caixa, mas com uma dívida bruta de longo prazo de 35 milhões. Então ela está com bastante dinheiro em caixa ainda. Tá? Ela acabou de adquirir a Confibra, se não me engano, a aquisição da Confibra aqui, ó. Ela acabou de adquirir a Confibra, ela gastou, quanto é que ela gastou aqui? 110 milhões? Eu acho que foi. Acho que ela gastou 110 milhões na Confibra, tá? E ainda assim sobrou muito dinheiro em caixa. Por quê? Porque ela gerou bastante dinheiro também em caixa nesse trimestre. Tá? Então, por mais que ela tenha feito uma grande aquisição nesse trimestre, olha só, o caixa aqui ele saiu de 181 milhões para 103 milhões, isso foi em parte compensado, tá, com a própria geração de caixa da empresa. Então, qual que é o cenário daqui para frente, né? Adicionando a Confibra no resultado, a partir do quarto trimestre de 2022, a gente deve começar a ver isso aí impactando no aumento de receita, aumento de lucros, enfim, da Eternit, né, daqui para frente. Então, bem bacana que ela conseguiu aí manter uma posição em caixa muito forte no trimestre. Beleza? A dívida não preocupa, né? Então ela tem mais dinheiro em caixa do que dívida, então não tem muito que a gente prestar atenção com relação a isso. Que mais? A estrutura aqui, ó. Como é que está a estrutura de acionistas, né? Pessoa física 52%, clubes, fundos e fundações 42% da base acionária. Ela acabou de anunciar um dividendo aí, juros sobre capital próprio, tá? Que representa 29 centavos por ação ordinária. No mais, a empresa continua barata, tá? Se a gente for olhar até os Ether 3, vamos pegar lá no site do Status Invest, ela me parece barata ainda, as ações estão negociando aí a 3 vezes lucro, 1,6 vezes EBITDA, bem barato, deve começar a pagar um dividendo razoável. E quanto é que ela anunciou de dividendo? 29 centavos por ação, quanto é que está a ação? 12,5. Então vamos lá, 0,29 dividido por 12,55. 2% aí de dividendo nesse trimestre, tá? Não é nada muito relevante agora, mas isso pode aumentar nos próximos trimestres, beleza? Então, a empresa ela continua barata, acho que está descontada, apresentando um resultado resiliente, né? Vamos lembrar que, apesar de ter alguma queda aí, em alguns números, foi uma queda em linha com o mercado de construção civil, tá? E já era uma queda esperada. Então, nada muito, digamos assim, segue o jogo com a Eternit, beleza? Os comentários breves seriam esses, tá? Queria lembrar vocês para se inscrever no canal, ativar o sininho e, de novo, né, se você tiver interesse em aprender a investir ou que eu monte uma carteira de investimentos para vocês, tá? Manda uma mensagem para mim, primeiro link na descrição. Muito obrigado para você que ficou até o final e até a próxima. Deixa eu fechar o vídeo aqui.